E aí galera, só alegria? Aqui é Edson Toshio e hoje eu quero falar com vocês a respeito do medo de falar em público. Esse é um medo que aflige boa parte da população mundial. Tem estimativas, por exemplo, no site da Forbes, que um autor chamado Nick Morgan ele fala o seguinte, que 10% das pessoas conseguem se expressar muito bem publicamente, não sofrem com isso. Outros 10% tem o que a gente chama de glossofobia, aquela fobia mesmo de falar em público. Pessoas que sofrem de forma muito grande só de pensar em falar em público. Aí acaba sofrendo de transtornos de ansiedade, de até síndrome do pânico, entre outras características bem negativas. Isso obviamente atrapalha a vida da pessoa. Os outros 80% são compostos por pessoas que têm o seu medo de falar em público, não gostam de falar em público, e só que elas fazem o seu trabalho, elas vão lá e apresentam. Podem não dormir no dia anterior, podem ter um pequeno sofrimento até aí. Talvez você fale, eu me enquadro nesse quesito aí, mas não é um sofrimento pequeno, né? Porém, existe sim uma ansiedade, mas não se compara com aqueles outros 10% da glossofobia, mas tem uma ansiedade, as pessoas têm aquelas borboletas no estômago, o nervosismo é acima da média, porém elas vão lá e fazem a apresentação. Porém o resultado não é do jeito que elas gostariam que fosse, não é aquele esperado, nossa, eu gostaria de fazer uma apresentação muito legal, show de bola, chamar a atenção da galera, mas acabou chamando a atenção de uma maneira que eu não gostaria, uma forma mais negativa do que positiva. Então, independente dos tipos que você possa se enquadrar, o que eu vou falar aqui é uma dica que pode ser utilizada, inclusive para quem fale muito bem em público, é sempre bom se atentar a essa dica, que é a seguinte: prepare-se antes de fazer uma apresentação. Legal. Sério mesmo que tem que se preparar? É sério. Mas você acredita que a maior parte das pessoas não se prepara? Primeiro, por que vem o medo de falar em público? A primeira coisa é a seguinte: a pessoa tem medo de falar em público porque ela não domina o assunto para o qual ela foi chamada para fazer uma apresentação. Isso muitas vezes ocorre, por exemplo, no ambiente acadêmico, ali na universidade, nos cursos superiores que vocês venham a fazer, tudo mais, com certeza tem as suas apresentações, e aí tem um trabalho para ser feito em tal data, tem um TCC para apresentar, tem qualquer coisa para ser feita. Ou no seu trabalho tem um relatório para ser apresentado para um diretor. E às vezes você é escalado para fazer uma coisa que você não domina tão bem assim. Se você não domina tão bem, é óbvio que você vai ficar nervoso, você vai ficar nervosa, porque você não sabe aquilo. O que você tem que fazer então para resolver o problema? Sair correndo? Fugir? Dar o seu trabalho para outra pessoa? Desperdiçar a oportunidade que está se abrindo diante de você? Não. Você tem que simplesmente pegar e falar, beleza, eu tenho que fazer uma apresentação, o que eu vou fazer então? Ah, eu não domino esse assunto. O medo é uma coisa boa, porque o medo ele vem para te avisar que, ó, isso aqui vai dar problema. Ou seja, ele está tentando te informar que você precisa tomar uma ação. E a ação não é fugir. A ação não é simplesmente você pegar e passar o trabalho para outra pessoa. A ação é, peraí, o que eu não estou dominando? Esse assunto eu não sei. Por que eu estou sentindo esse medo? Então vou pegar e vou procurar estudar sobre esse assunto, eu vou ler a respeito, eu vou ver vídeos sobre esse tipo de tema, eu vou escrever a respeito. Eu não sei qual é a forma de estudo que você aplica. Cada um tem uma forma de estudar, seja lendo, seja ouvindo podcasts, seja assistindo vídeos, seja juntando isso tudo. Não importa, faz aquilo que funciona para você. Porém, não é só estudar o assunto. Tem muitos alunos, por exemplo, que vão fazer uma apresentação e eles falam, ó, eu já estudei, eu decorei toda a apresentação, eu sei o assunto, só que eu estou ali muito ansioso, muito ansiosa e não consigo fazer essa apresentação, não vou conseguir. Muitas vezes o estudo foi feito somente lendo, muitas vezes, mas se chegar a 5 vezes que essas pessoas chegaram, por exemplo, a estudar o assunto, isso é muito. Acho que 5 vezes é muita coisa, né? É pouquíssima coisa. Por exemplo, você não vai só estudar.
Você não vai só ler o assunto, você não vai só ler seu TCC, você não vai só preparar os seus slides e tal. Não! Você tem que pegar e ensaiar a sua apresentação. Você precisa pegar e se imaginar ali na frente das pessoas e começar, seja no seu quarto, onde você tiver um tempo livre, vai no seu quarto, normalmente é onde as pessoas têm a sua privacidade. Ah, mas eu não tenho quarto. Meu, faz na sala, faz com os amigos que tiver, o pessoal da família, ou pede pro pessoal dar uma saída. Imagina que você está ali com pessoas à sua frente, fazendo a sua apresentação. E quando você fizer isso, não vai sair legal. É sério, não sai legal. Porque é a primeira vez que você está falando. Então você vai errar, você vai gaguejar, você vai esquecer coisas, é normal. Só que você está ensaiando, então você pode errar. Então você vai fazer uma vez. Aí você fala, uau, não saiu legal, vou começar de novo. Aí você faz a segunda vez. Aí você faz a terceira vez. Aí você faz a quarta vez. Você faz a quinta vez. Você faz a 20ª vez. Melhor ainda do que somente ensaiar olhando no espelho, essencial, faça isso. Mas ainda melhor é você pegar o seu smartphone ou o seu notebook que tiver câmera ou qualquer câmera que você tenha aí, pelo amor de Deus. Hoje é fácil pra caramba o acesso. Pegue isso e grave você mesmo. Grave você mesma. Procure fazer a sua apresentação, olhando ali para a câmera, fazendo realmente como se tivessem muitas pessoas assistindo você, usando os seus gestos, falando ali de uma forma que você projete a voz, que as pessoas entendam isso, e assista. Assista a sua apresentação. Isso que é a preparação que eu disse. A preparação não é só você estudar uma, duas ou três vezes e ler um texto. Não é você decorar o seu discurso. Porque se você decora e esquecer, por exemplo, uma parte dele, lascou. É aquele branco que o pessoal teme. Muitas vezes o medo de falar em público também vem porque o pessoal tem medo de ter um branco. Se você decorou, realmente, na hora que você esquecer uma pequena coisa, esquece o resto. Aí você fica perdido, fica perdida. Agora, se você fica ensaiando, que tá errando, mas tá melhorando, aquele assunto ele não está simplesmente decorado. Você sabe como expressá-lo de várias maneiras. Então, se de repente você esquece uma palavra ou outra, você consegue linkar com outro tipo de palavra, sinônima, obviamente, que tem a ver com aquilo, ou que você explica aquele significado da palavra que você não lembra, não importa. Mas você consegue dar continuidade. Isso não vai ferrar a tua apresentação. Então, pense bem. A preparação que eu estou dizendo para vocês vai, sim, do estudo, vai da leitura, vai de ver vídeos, vai de ouvir podcasts, a sua maneira de estudar, lembre-se disso. Faça isso. Maravilha. Entenda o assunto, domine o assunto. Porém, não é só essa parte. Comece a ensaiar a sua apresentação. Fale sozinho mesmo, pode parecer um maluco, uma maluca, mas faça isso. Você vai ter que fazer isso, porque quanto mais você ensaia, melhor você fica. Se você tocasse numa banda e você tem um show para fazer aí daqui a 2 semanas, o que você ia fazer? Você ia, não, eu tenho uma banda, eu toco muito bem, eu sei tocar todas as músicas, aí você chega lá, eu vou sozinho lá, a gente se encontra com a banda, a gente toca. Como é que vai sair esse show? Vai sair ruim pra caramba. Vocês não estarão sincronizados. Ah, mas todo mundo sabe tocar a música. E aí? Você tocar junto é outra história. Você precisa ensaiar. É igual time de futebol, de vôlei, basquete ou qualquer outro esporte. O pessoal pode ser muito bom jogando sozinho, ou com os times que eles estão nos seus países, mas quando vem para formar uma seleção, eles precisam ensaiar, eles precisam treinar, eles precisam fazer isso várias e várias e várias vezes para ter um entrosamento. Você tem que fazer isso com você mesmo, com você mesmo. Então, ensaie, grave, se veja, analise o que você pode melhorar, analise o que você está bom. Entende? Nossa, poxa vida, eu tô bom pra caramba nisso daqui, estou falando legal, estou modulando a minha voz, não estou falando sempre no mesmo tom. Nossa, comece a analisar como está ali a sua apresentação. Aquilo que é legal, você mantém e procura melhorar se for possível. Sempre é possível, né? Vai no Kaizen, sempre uma melhoria contínua, é sempre possível melhorar. Maravilha. Mas analisa o que não está legal, verifica se tem muito vício de linguagem, muita repetição e tudo mais, e arruma isso e faz uma nova gravação. A partir do momento que você fez isso, aí você vai novamente e faz o quê? Assiste de novo.
Aí você vê se melhorou ou não, se errou ou não. Aí você vai, pega, arruma esses aspectos e grava novamente e assiste de novo. Faz isso, assista, se corrija. Isso exige tempo, isso exige treinamento, isso exige dedicação, disciplina. Aí quando você chegar lá na frente do público, poxa vida, quantas vezes você ensaiou já aquilo que você vai fazer na frente do público? Poxa vida, 30, 50, 100 vezes? Mais vezes ainda? Ensaie. Faça acontecer. Porque aí você realmente vai falar, não, eu domino o assunto. Eu domino o assunto que eu vou falar especificamente naquele tempo que eu tenho, ali na frente daquele público, sobre aquele tema. Maravilha. Aí você conseguiu estruturar a sua apresentação dentro daquele tempo, você treinou aquele tempo, não só a apresentação, mas o tempo que você vai cronometrando, tudo bonitinho, você vê se está atendendo ou não. Passou o tempo, você, ops, vamos arrumar isso aqui, o que eu corto? Entende? Se você só vai saber disso se você começar a falar, se você começar a errar, mas você não precisa errar lá no dia da apresentação. Você faz isso antes, dias antes, pelo menos umas 2 semanas antes. Raramente alguém te chama para fazer uma apresentação, tipo, ó, é agora, faz a apresentação agora. Muito difícil isso acontecer. É muito difícil. A não ser que você já seja uma pessoa que sempre faz apresentações, que já é muito bem conceituada nesse assunto, e a pessoa fala, dá uma palavra aqui para mim sobre isso, mas aí você já sabe. Do contrário, o pessoal vai te dar 2, 3 ou mais semanas, ou pelo menos uma semana de preparação, que é tempo suficiente para você chegar e fazer tudo isso que eu estou te dizendo. Então essa é a dica. Então a dica é trabalho. A dica é faça acontecer. Na sua casa, onde você tiver espaço, tempo, faça acontecer. Ensaie mentalmente, mas ensaie fisicamente. Faça a coisa realmente acontecer para você. Assista você primeiro. Faça as correções, melhore, se aperfeiçoe e continue gravando e assistindo, gravando e assistindo, gravando e assistindo sobre aquele tema. Não está legal o domínio? Leia sobre o assunto, estude novamente, aí grava de novo. Até você falar, uau, agora ficou legal. E não apague os vídeos, os primeiros nem os outros, não. Deixa ali para você analisar como você começou e como que você está ali, por exemplo, na 10ª gravação. Você vai ver um salto de qualidade gigantesco. Isso vai aumentar a sua autoconfiança e vai fazer com que você se empolgue a continuar ensaiando, a gravando, e você fala, meu Deus, isso aqui está muito legal, não sabia que conseguiria fazer isso, olha que da hora. Aí você vai melhorando, vai se aperfeiçoando, até que chega um momento que você vai ali, no grande dia, fazer a defesa do seu TCC, monografia, ou seja lá o que for, seja você apresentar o relatório ali para o seu gerente, para o corpo de diretores, seja você fazer o pitch de vendas do seu produto para uma grande corporação. Várias vezes você vai precisar falar em público e você vai fazer algo muito bem feito se você seguir essa dica básica. Básica, mas que boa parte das pessoas deixa passar batido. Caso você tenha se enquadrado nos 10% das pessoas que não tem medo de falar em público, que sabe muito bem e tem uma confiança alta, parabéns para você. Só toma cuidado no seguinte, muitas das pessoas que têm uma confiança muito alta, elas acabam negligenciando essa preparação. Que elas acham que já são boas demais e tudo. Né? E aí elas acabam negligenciando isso, não se preocupam com o público que vai ouvi-las, não fazem o trabalho, o dever de casa. Aí na hora da apresentação elas vão lá e falam qualquer coisa, faz de qualquer jeito, ou estoura o tempo, ou fala antes, acaba antes do tempo, ou fala coisas que não tem nada a ver. E acaba jogando um monte de informação que não agrega ali, não impacta ali o público. Então não é só você não ter medo de falar em público. É você falar em público sem medo, mas de uma forma assertiva. Não basta só você estar lá na frente, que legal, não tenho medo, vou ficar falando um monte de coisa aqui. Não, não é só isso. É saber como falar, é saber como transmitir a mensagem, é saber como chegar ali no coração, na mente dos seus ouvintes e levá-los à tomada de uma ação, a tomarem uma decisão, a mudarem a sua vida, a fazerem o que for preciso. Depende do tema, do propósito da sua mensagem. Espero ter ajudado com essa dica e peço para que você, se gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva ali no nosso canal, clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, onde eu vou falar muito mais, não só de técnicas de comunicação, de falar em público, oratória, mas também de programação neurolinguística, de
como controlar os seus estados emocionais, de como que você consegue ter uma inteligência emocional aprimorada, além de coaching e hipnose, e tudo que está relacionado nesse âmbito desses temas que eu acabei de falar, que envolvem o desenvolvimento humano. Todos eles são muito interligados. Muito bem. Dá uma olhada ali na descrição do vídeo também, se você, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser daqui a um bom tempo ou não, anos depois ou não, mas na descrição do vídeo eu vou deixar o link do curso Fale e Inspire. Esse curso eu vou ministrar nos dias 2 e 3 de fevereiro, aqui estou em 2019, então 2 e 3 de fevereiro de 2019, são 2 dias inteiros onde você vai poder aprender não só essa técnica que eu falei, mas muitas outras coisas, inclusive como estruturar toda essa preparação. Aqui eu falei por cima o que você deve fazer, mas existem vários aspectos a serem tratados de como estruturar a sua apresentação. E você vai aprender isso e muito mais coisas nesses 2 dias inteiros, das 9 às 18 horas, sábado e domingo, dia 2 e 3 de fevereiro de 2019. O link está aí na descrição, clica lá até o dia 20 de janeiro, você consegue um desconto bem legal aí de R$200 no valor do curso. Depois disso, o curso acaba esse segundo lote, o primeiro lote já foi, o desconto era de R$400. Você tem agora desconto de R$200 e depois fica o preço normal. Maravilha? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tem sugestões de novos vídeos? Coloca nos comentários. Não curtiu? Dá o dislike, não tem problema nenhum. O que importa é o que interessa. Então, desejo muito sucesso para vocês. Até mais, abraço e sucesso. Tchau, tchau.